Começou a gravar? Começou. Não é uma parada muito simples, exatamente pelos meandres, né? Pelas idas e vindas do período chamado como período regencial. Então eu vou colocar aqui o cartinha de despedida de Dom Pedro I. Eu vou ver se eu mudo esse programa, o Team Link, porque algumas pessoas me falaram que o Team Link não é muito bom pro celular, não, né? Que alguns celulares, ele depois de usar o Team Link, o celular ele fica queimando igual a batata quente. Então, para não destruir o aparelho de ninguém, eu Eu vou ver vou. se eu. No, no meu fica passando um monte de anúncio depois da aula também, Cara, pra eu eu vi não essa parada. esquentar nem nada. Só Eu fica não rodando aguento mais anúncio. saber do Shopee. Eu não vou comprar no Shopee, gente. Por favor. Tem que fechar na hora, tem que sair correndo, pelo amor de Deus. Eu vi essa parada, vou ver se eu faço no Meet, né? Eu ver se eu consigo aqui uma solução melhor Tá no já para semana que Skype. vem. Ou no Skype, no Skype dá bom? Ah, assim, não é. Assim, eu vi que tem qualidade. Eu usei esses dias, não tá muito ruim, não. Tá de boa. Então vou testar já na semana que vem. Na semana que vem a gente já faz o nosso teste. Acho que tanto o Skype quanto o Meet são bons. Tipo, eu não uso o Skype tem um tempo, eu não sei como é que tá, mas o Meet também tá de boa, que eu tô assistindo uma aula pelo Meet e nunca deu problema também, não. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou começar. A carta de despedida do Dom Pedro tá aí, mas eu começo fazendo uma citação que é de um discurso atribuído a um cara chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos. E presta atenção no que ele fala. Ele fala assim: fui liberal. Então a liberdade era nova do país, estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la, e por isso sou regressista. Esse discurso é atribuído ao Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi um dos mais importantes políticos do Império do Brasil na primeira metade do século XIX. Não existe uma comprovação em termos documentais se esse discurso foi realmente proferido, em que data precisamente, se na Câmara dos Deputados ou no Senado, enfim. A gente estima que ele tenha sido escrito na virada da década de 1830 para de 1840, e não é para menos. Essa passagem de uma década para outra, ela foi um momento de transformações cruciais e de movimentações na sociedade imperial brasileira num ritmo nunca antes experimentado pelo nosso país. O discurso que eu citei, seja do Vasconcelos, o mais provável é que tenha sido, dado o conteúdo e estilo, seja de qualquer outro espectador daqueles anos turbulentos, ele exprime muito bem essas transformações. Analisando o discurso, a gente percebe que ele expõe uma passagem, uma mudança de posicionamento do autor. Ele fala: fui liberal, então a liberdade era nova do país. E ele continua: estava nas aspirações de todos, mas não nas leis. A gente percebe que o autor ele vai se referir a um momento passado, estabelecendo aí uma divisão na história do Império. Antes, um tempo onde a liberdade se restringia às aspirações, não encontrando correspondência nas ações, e um outro contemporâneo ao discurso dele, em que não só a liberdade atingiu a prática, mas começou até a se espelhar de um jeito exagerado. Ele fala: os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. Se antes os perigos que rondavam a sociedade se ligavam aos abusos no exercício de poder da época de Dom Pedro I, hoje, isso é, na época do discurso dele, essa mesma sociedade, vitoriosa na queda do autoritarismo de Dom Pedro, corria agora um risco pela desorganização e pela anarquia. A passagem de um estado social para outro, da busca pela liberdade aos riscos da libertinagem, justifica a mudança de postura do autor, que deve seguir o fluxo das marés políticas e sociais do Império. Como ele fala: como então quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la e por isso sou regressista. Embora haja, como a gente viu, a possibilidade da autoria do discurso não pertencer ao Vasconcelos, as palavras pronunciadas elas se casam perfeitamente com a trajetória do estadista. De oposição liberal a Dom Pedro I no final do primeiro reinado,
Bernardo Pereira de Vasconcelos passaria a principal articulador do regresso. Um movimento que ganhou corpo a partir da segunda metade da década de 1830 e que vai ter como objetivo principal reafirmar os princípios conservadores que os anos iniciais da regência haviam combatido. De liberal, Vasconcelos passou a principal intelectual daquele que seria o futuro Partido Conservador do Império. Essa trajetória, tal qual expresso nas palavras do discurso, ela é muito mais do que um caso isolado. Ela é um símbolo das transformações pela qual passava o Império entre as décadas de 1830 e 1840. Esse discurso ele vai ser melhor compreendido no final da nossa aula. Para começar, vamos olhar para a conjuntura política aberta logo depois da abdicação de Dom Pedro I, bem como as medidas tomadas em meio a um clima liberal fervoroso e a divisão em 3 grupos políticos distintos que vai dar a tônica da política até meados da década. Em seguida, a gente vai junto analisar os principais movimentos sociais que vão estourar nos anos 30, relacionando-os ao advento logo em seguida do regresso conservador, movimento que buscava revogar as medidas liberais do início da década. No final, a gente vai concluir apontando caminhos para compreender a década de 1840, quando começa o segundo reinado. Então é um momento de 3 partes. Primeiro, a gente vai olhar para a saída de Dom Pedro e esse movimento liberal tomando o poder. Depois, a gente vai falar das revoltas que vão estourar, trazendo o regresso conservador, negando as medidas liberais do início. E, por fim, a gente vai pensar o que é essa década de 1840 pós-período regencial, resultado direto desse período regencial. Então, em suma, vamos dizer assim, a trajetória política dos grupos dominantes na década de 1840, ela foi a busca pela tentativa de transferir os conflitos sociais dos anos anteriores para dentro da estrutura institucional da monarquia, visando a pacificar o potencial explosivo desses conflitos em nome da consolidação de uma ordem conservadora imperial. Era preciso que o jogo político e contestatório fosse restringido aos círculos dominantes e poderosos do Império. Era preciso excluir a raia miúda da política. Cumprir isso foi fundamental para concluir o Império. E tudo começa na década de 1830. Olhem para essa questão que está aí do Enem 2012, com texto tirado do Ronaldo Vanfas no Dicionário do Brasil Imperial, no qual ele cita a Noite das Garrafadas, que eu citei na última aula, e ele pergunta: os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela o quê? O que você marcaria aí? Letra E. Todo mundo letra E? Questionamento ao autoritarismo? Uhum. Sim. Perfeitamente. Seria a resposta. Está conectado com o que foi falado na última aula. Então, a gente já pode seguir. Gente, a regência, aberta a partir da abdicação de Dom Pedro I, 7 de abril de 1831, ela foi considerada por João Manuel Pereira da Silva, no livro História do Brasil durante a Minoridade, de Dom Pedro II, como o período mais interessante, mais dramático e mais instrutivo da história do Brasil. A afirmação ela encontra alguma correspondência com a realidade. A regência no Brasil ela foi uma época em que práticas políticas, movimentos revoltosos, redes de sociabilidades, como jornais, sociedades, clubes, vão ganhar as ruas e vão ganhar visibilidade numa escala incomparável com qualquer outro período da história do Brasil até então, salvo talvez os curtos anos em que puseram fogo ao processo emancipatório ali entre 1820 e 22. Os anos da regência foram também de intensa agitação política, quando o vazio momentâneo de poder abriu espaço para que vários grupos travassem combates variados, tentando exatamente buscar essa hegemonia que estava vazia, tentando alcançar esse espaço de poder que agora ficou vago. E esses grupos políticos eles eram agrupados
principalmente em 3 eixos. Aliás, deixa eu até ver se tem aqui esse agrupamento. Cadê? Vaza, tá bom, regência, beleza, eu vou falar disso já. Tem os grupos políticos não, meu nem? Ai, meu pai, pera aí que deve ter sim, só um segundinho. A gente resolve isso rapidinho. Deixa eu só parar de compartilhar porque eu vou pesquisar no